Pessoal, oficialmente, então, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Terça-feira com chuva, granizo, início de inverno, né? Como diz um professor amigo meu, ele fala que estava tudo certo para errar. Mas vocês estão aqui, graças a Deus. E o pessoal que está nos acompanhando conseguiu fazer aqui de uma forma que a gente conseguisse transmitir online isso. Então, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, né, um carinho especial. Né, que vocês estão cedendo para nós o ativo mais importante da vida de vocês, que é o tempo. Então, de antemão, espero que a gente consiga atender as expectativas, né, trazer as informações que vocês buscam e falar que a gente está sempre de portas abertas aqui com os nossos contatos para a gente fortalecer mais o nosso relacionamento. Bom, quem que é esse belo rapaz que está aqui hoje? Davidson é o nosso responsável pela área jurídica hoje da Wise. Ele vai falar sobre estruturas jurídicas para blindar e trazer proteção, né, para pessoas físicas, jurídicas. Hoje um evento mais focado, aqueles que querem também buscar caminhos ou estratégias tributárias. A gente tem o Marcelo Caixeta ali, que é o nosso gestor hoje da P2Com, um braço também da Wise responsável por contabilidade, né, pela parte contábil e assessoria. Então, essa dupla dinâmica aqui veio de São Paulo para passar informações aí relevantes e depois a gente vai ter, vocês viram, a gente vai ter um coffeezinho, né, para a gente continuar aquele bate-papo gostoso que a gente estava tendo. Deixa, fica à vontade, amigo. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Como o Fábio já falou, eu sou o Davidson, sou responsável jurídico pela Wise. Sou sócio da Wise Business, que é um braço da Wise para propor soluções de negócios para pessoas físicas e jurídicas. O Marcelo é sócio também da Wise Business, ele vai se apresentar daqui a pouco. E a ideia hoje aqui é a gente falar um pouco sobre proteção patrimonial, como que a gente consegue encontrar ferramentas para propor esse tipo de solução para as empresas de vocês, para a pessoa física também, e como pagar menos impostos, né? Acho que hoje é uma coisa que todo mundo quer fazer, e a gente vai apresentar um pouco dessas soluções para você e ver se faz sentido. O Marcelo Caixeta é contador, tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Vou deixar que ele se apresente para vocês e a gente vai começar a apresentação. Marcelo? Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Como o Fábio disse, né, é um ativo muito importante. Obrigado pela presença de vocês. Agradecimento especial ao Pablo e a Jéssica, que tem nos aturado aqui esses dias aqui, a gente aqui fazendo um monte de coisa, todo mundo junto, todo mundo cheio de trabalho, a gente cedendo esse espaço importante para a gente, que é o nosso objetivo, levar conhecimento relevante para vocês que são empresários, ou vão ser empresários, ou são empreendedores, ou têm um patrimônio para a gente poder fazer essa ajuda a vocês. Esse é o objetivo da Wise Business. Acho que o doutor vai discorrer aí numa apresentação, falando um pouco mais do objetivo que a gente está aqui, e aproveitando o pessoal que está no YouTube, que quiser fazer pergunta, pode mandar pergunta, que a gente também estará respondendo aqui durante esse evento, essa live. Vamos lá então. A Wise Business surgiu dessa necessidade que a gente identificou dos clientes da Wise de gerir e organizar esse patrimônio de forma eficiente. Eu gosto de fazer um comparativo que é como se fosse um nutricionista. Todo mundo sabe que é comida saudável, todo mundo sabe que precisa ter esse cuidado com a alimentação, mas a gente não sabe a forma técnica de fazer isso. Às vezes, cada pessoa tem uma genética, tem uma característica ali que a solução para uma dieta, para uma alimentação saudável é diferente para cada um. E aqui na Wise, como vocês já são clientes, vocês sabem que a gente faz um termo sob medida, a gente vê cada necessidade de vocês para dar a melhor solução possível. Então, muitas vezes o empresário tem essa preocupação de fazer o negócio acontecer, fazer o negócio dar certo, conseguir clientes, etc. E a gente esquece de ter a estrutura ali que dá o apoio para a gente avançar de forma eficiente, que não tem ali
percalços mais à frente. Né? Então, a ideia da gente é justamente ter esse conhecimento e dessa estrutura de back-office para vocês avançarem com essa estrutura de apoio e proteção, para ter uma forma eficiente de fazer o negócio de vocês funcionar. Então, a palavra do momento é holding. Muita gente no mercado vende isso como uma habilidade patrimonial. A gente vai mostrar para vocês que não é uma habilidade, mas sim uma ferramenta de proteção, onde a gente consegue mitigar esses riscos. Pode passar. Primeiramente, não é uma bala de prata. Não adianta a gente criar uma holding, colocar tudo lá dentro e achar que isso vai resolver todos os problemas que a gente tem. Então, precisa ver se a criação dessa holding e se ela como solução para os problemas que vocês eventualmente estejam tendo no momento, se isso ajuda ou atrapalha. Qual que é a viabilidade? Então, muitas vezes, um exemplo, a maioria das empresas hoje estão no Simples Nacional. Então, a criação de uma holding, colocar isso dentro do negócio de vocês, dentro da empresa de vocês, certamente desenquadra a empresa do Simples, e às vezes isso não é uma ferramenta ali que proporciona uma forma eficiente em questões tributárias de solucionar o problema de vocês. Do outro lado, muitos ficam presos também nessa questão do Simples, da tributação, fazem ali malabarismo para manter a empresa no Simples e impede isso de crescer, a empresa, o negócio de vocês crescer, porque fica pegado ali a uma falsa percepção de que a empresa continuar no Simples também, ela vai trazer um benefício fiscal e aquilo impede vocês de impulsionar o negócio, às vezes com uma ferramenta de não elisão fiscal, né, mas sim de talvez uma manobra ali de sonegar, alguma coisa que deixa vocês com esse passivo em potencial junto à receita, junto ao fisco. E a ideia da gente aqui é justamente mitigar esses riscos e trazer uma proteção para o negócio de vocês. Então, gosto de ressaltar que o serviço da gente é o planejamento. Então, como vocês já conhecem a Wise, fica um pouco mais fácil de explicar que a gente não vende produto, a gente vende a assessoria completa, o planejamento, esse cuidado de olhar vocês como um todo. Então tem aqui o Pablo, tem a Jéssica, tem o pessoal aqui que faz a parte de investimento de vocês. A Wise tem as áreas ali, o pessoal de fundo fixo, o pessoal de renda variável, o pessoal de vida, de previdência. Tem a Wise Business, que é esse braço de consultoria de negócio para vocês. Então, o diferencial que a gente tem em relação ao mercado, né, muitas vezes tem um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, que eles vendem apenas aquele produto. E a gente está preocupado aqui em tratar vocês como um todo, em ter essa sinergia de uma ferramenta que ela, no momento que vocês mais precisam, ela se conversa ali, porque a gente tem justamente essa visão interdisciplinar entre as áreas que vocês precisam. Então, aqui só para ilustrar um pouco, a gente trabalha principalmente ali com 3 tipos de holdings. A holding familiar, ela está voltada ali mais para uma questão de bens pessoais, patrimônio pessoal de vocês. Então, uma casa, um apartamento, uma casa de veraneio, uma lancha, veículos, enfim, todo o patrimônio pessoal que vocês têm ali de uso próprio, a ideia é justamente colocar dentro dessa holding patrimonial familiar para vocês separarem isso das empresas que você tem, que pode gerar um passivo, um financiamento com o banco, ou qualquer coisa nesse sentido que possa alcançar esse bem pessoal que vocês conquistaram ao longo do tempo. E a holding familiar, ela também ajuda na própria sucessão. Então, é uma forma de você perpetuar esse legado e separar isso de todo o passivo que vocês possam ter. Então, ela entra como solução nesse sentido. E aqui tem a holding imobiliária também. Acho que para ilustrar, o pessoal mais antigo gostava muito de comprar imóveis. Então, não é raro a gente ver um chefe de família, uma chefe de família com, sei lá, 10 imóveis, está tudo locado, acaba fazendo uma operação imobiliária, rentabilizando esse patrimônio do imóvel. E muitas vezes, é até engraçado, que a Wise foi abrir uma filial uma vez, e
a gente não conseguiu locar a sala que a gente queria, porque o cara tinha quase 30 imóveis locados, estava tudo na pessoa física, e como a gente precisa regularizar a filial, a gente tem que declarar aquilo. Então, o cara não queria alocar a sala de jeito nenhum para a pessoa jurídica, porque a gente ia declarar e aquele ia acabar aqui fazendo o cara cair na malha fina. E ele até abaixava o valor do aluguel, porque se fosse na pessoa física, a pessoa não declarava, enfim, o cara consegue ali fazer uma ferramenta ali um pouco frágil, né, juridicamente para ele. E deixa a oportunidade de ter uma alocação com uma pessoa jurídica sólida, que não vai ter problema ali com falta de pagamento, mas a pessoa não pode assumir esse risco. Então a ideia aqui é justamente tirar esse susto do vício de vocês, porque esse cara, por exemplo, se ele declarasse tudo que ele recebe, ele ia cair em 27,5% no imposto de renda dele. E isso é um absurdo. Então, a ideia da gente é justamente estruturar essa operação imobiliária num cenário hipotético desse, para que a gente saia um impacto imediato disso, sair da alíquota de 27,5% para a pessoa física e cair na alíquota no simples. Então, a gente tinha a lei 6%, vocês conseguem ver esse impacto imediato na questão tributária da operação imobiliária de vocês. Então, além vamos supor, uma coisa que a gente tem certo é que a gente vai morrer um dia e vai pagar impostos. Então, numa situação dessa imobiliária, muitas vezes o cara recebe o aluguel ali na pessoa física, mas quando vem a faltar, fica tudo travado, né? Conta, investimentos, toda a operação ela fica travada ali e você não consegue mais movimentar. Então, num cenário desse, se a gente tem essa operação na pessoa jurídica, os sócios, irmãos, esposo, filhos, como a gente está falando de uma empresa, todo mundo vai ter acesso ao caixa e movimentar aquilo. Então a operação ela continua rodando, sem transtornos ali, porque a gente está falando de uma pessoa jurídica, de uma estrutura profissional, e a ideia é justamente dar essa atração para que o negócio continue funcionando. E por fim, a holding societária, a gente está falando ali de empresas. Então, pode ser uma empresa, pode ser um grupo de empresas, um grupo econômico que vocês, porventura, tenham. A ideia é justamente a gente fazer a gestão de riscos dessas empresas. Não é raro também a gente ver empresas de grupos econômicos que, sei lá, 5 empresas, 4 tem caixa, uma está dando déficit e a operação está se mantendo porque as outras estão jogando caixa para lá, enfim. A ideia é justamente a gente ver essas empresas que são um potencial risco ali, um passivo, e eliminar esse passivo isolando ela do grupo. Então a gente consegue criar camadas ali de modo que a gente consiga proteger a operação boa, se precisar em algum momento vender, ou desfazer essa operação, ou distanciar esse risco de eventual operação deficitária. A gente tem mecanismos ali de criar camadas de modo que a gente saiba fazer essa gestão de passivos dentro de uma sociedade, além de facilitar a própria gestão da empresa, assim, dos custos, fluxo de caixa, valuation, EBITDA, para eventual venda, aquisição que vocês queiram fazer. A gente consegue ter essa projeção de forma bem bacana também. Alguns benefícios é justamente a organização e gerenciamento desse patrimônio, mudança de alíquota de imposto de renda. O ITBI eu esqueci de mencionar, no caso da holding familiar, a gente consegue ali, muitos municípios têm legislação própria, mas a maioria a gente consegue fazer uma isenção do ITBI na hora de fazer essa transferência de titularidade da pessoa física para a pessoa jurídica. O que a gente não consegue fazer na holding imobiliária, por exemplo. Por isso que no slide anterior eu falei que não adianta você colocar tudo dentro de uma holding, porque cada situação ela é peculiar. Então, se a gente tem imóvel próprio, imóvel que aluga, não dá para colocar tudo numa só, porque não é a opção mais inteligente, já que se a gente separar, a gente consegue uma isenção de algum imposto ali em determinada operação. Pode passar. E, por fim, tem a questão sucessória, que se a gente está falando de organizar a empresa, de organizar o patrimônio,
uma hora a gente vai, como eu falei, né, mais cedo, uma certeza que a gente tem é que vai morrer e pagar imposto. Então, ter essa estrutura de holding organizada, seja para o negócio de vocês, ou ainda que não tenha empresa, mas vocês querem organizar isso, ela facilita muito a sucessão. Então, quando a gente fala de empresa, de holding, que nada mais é que uma empresa, a gente está discutindo transferência de cotas. Então, vamos supor aquele cara lá que tinha 27 ou 30 imóveis que não quis locar a sala para mais. Se essa pessoa vier a faltar, ela vai ter que ter custos com o processo de inventário, que tem que recolher a taxa do processual aí para usar o judiciário do Brasil. Então, ela vai ter essa taxa em cima do patrimônio inventariado, que tem que recolher esses 5 dias. Ela vai ter custos com honorários advocatícios. Ela vai ter taxa cartorária para transferência dos imóveis quando houver a partilha. Ela vai ter o ITCMD. Então, é todo um custo ali num processo que é demorado, é litigioso por vezes. A gente vê muito caso aí de casarões que ficam abandonados, justamente porque está preso ali no processo de inventário. Muitas das vezes a família ela cai de classe social, porque ela tem que dilapidar aquele patrimônio para acabar com esse custo. Muitas vezes ela não consegue fazer a manutenção desse patrimônio. No caso de São Paulo, de uma moça que ela ganhava R$3.000, mas só de condomínio, com os bens que ela iria herdar, ela tinha que pagar 5 mil. Então, o próprio dinheiro que ela recebe ali como salário não conseguia fazer a manutenção dessa herança que ela teria direito ali e teve que, enfim, fazer uma negociação com um terceiro que tinha dinheiro ali para pagar e ficou com 40% desse patrimônio. Então, a ideia é justamente a gente evitar esse tipo de situação. Quando a gente fala de empresa, transferência de cotas, isso evita, inclusive, não vou dizer 100% que evita, mas reduz bastante o conflito familiar, porque muitas vezes fica, eu quero ficar com aquela casa, eu quero ficar com isso. Não, aqui a gente está falando de cotas, a gente consegue dividir 200 cotas para cada um aqui, é uma forma mais tranquila de resolver a situação. Se a pessoa não quiser, eu quero dinheiro, dá para liquidar, então não quero participar dessa empresa, então liquida as cotas, a gente consegue colocar algumas cláusulas ali, sei lá, tem 5 filhos, um dos filhos não quer continuar na holding. Então a gente coloca no próprio contrato social ali uma ferramenta de o pagamento, a liquidação das cotas não pode comprometer mais de 10% do faturamento do caixa da empresa. Então você consegue evitar a dilapidação desse patrimônio da empresa e manter o legado familiar. Você não trava os bens, porque a gente não precisa de um processo judicial, então os bens ficam travados, a empresa continua rodando, os sócios que permaneceram na operação conseguem movimentar o caixa da empresa, o eventual conta do banco, investimentos, e por fim tem a liquidez e a alavancagem, que é uma ferramenta de seguro de vida, que o planejamento ele não isenta a necessidade de ter um seguro de vida. O seguro de vida ele não é apenas para morte, ele tem para doenças, acidentes, etc. É justamente a gente evitar de dilapidar o patrimônio. E a liquidez e a alavancagem do seguro de vida, acredito que o Pablo, a Jéssica já tenham abordado vocês a respeito disso. E se vocês tiverem interesse, você pode procurar depois para explicar melhor. Mas com o planejamento da holding, o planejamento sucessório também, voltado para esse foco, a gente consegue reduzir, inclusive, o valor da apólice do seguro de vida. Porque se a gente está, num caso que no próximo slide eu vou mostrar para vocês, a gente consegue reduzir o custo da sucessão, então a gente também consegue reduzir o custo da apólice do seguro de vida, então fica até mais barato também fazendo o planejamento. Aqui, trazendo um caso para vocês, lá de São Paulo, de um cliente que tinha R$3.500 investidos e 12 mil em bens imóveis. Então, a gente fez um estudo para ele, onde uma sucessão sem planejamento, o custo que ele teria com taxa judiciária, cartório, TCMD, registro de escritura, honorários advocatícios, tudo isso
ele teria que desembolsar aproximadamente R$ 2 milhões do patrimônio que ele tem. Com o planejamento que a gente estruturou para ele, a gente conseguia reduzir esse custo pela metade. Então, lembrando que cada estado tem uma alíquota diferenciada, esse caso aqui foi de São Paulo, mas a média é normalmente 50% aproximadamente ali. Com o planejamento a gente consegue reduzir de custos na eventual sucessão. Então, eu gostaria de deixar uma provocação para vocês, já que a gente está falando com investidores, que é quanto por cento do seu investimento atual precisaria render ao ano para pagar o custo desse inventário. Então, se a gente está falando aí em torno de uns 20% do patrimônio de vocês para arcar com o custo de inventário, quanto precisaria render ao ano sem o planejamento para vocês terem esse custo para pagar uma eventual sucessão? Então, os seus herdeiros teriam acesso a esse capital investido? Porque muito se pensa, eu tenho investimento, eu tenho imóveis, eu tenho aquilo, mas tudo fica travado. Então, a gente tem que dilapidar esse patrimônio, é o que a gente tem na prática, quando a gente faz esse planejamento. Então, se a gente tem uma ferramenta que resolve esse problema, não só de impulsionar a empresa de vocês para ir avançando, para ter uma gestão melhor e trazer uma proteção, mas que facilite também o processo de sucessão. Se a gente tem essa ferramenta, por que não utilizá-la? Então, passar a palavra para o Marcelo complementar e fica à disposição de vocês. Doutor, muito obrigado aí pela sua explanação. Eu acho que eu percebi por que eu sou sócio minoritário, né? Porque nem slide não fizeram para mim, né, doutor? Mas tudo bem, vamos lá. Como sócio da Wise Business e contador, especialista em direito tributário, em valuation, em growth hacking, estou aqui para somar e repetindo o que eu disse no começo, para ajudar vocês a encontrar caminhos para poder se localizar nesse mundo jurídico tributário tão confuso que é aqui no nosso país. Essa iniciativa da Wise é bem bacana, que a montagem da Wise Business, desse braço da Wise, é justamente para isso. Nos colocando sempre à disposição de vocês para dirimir essas questões e ao ponto de ajudar a construir algo diferente, que às vezes quem não tem ou quem já tem e também precisa de um apoio, a gente está aqui justamente para fazer isso. Então, como o doutor já explanou aí toda a nossa, uma parte do que a gente consegue fazer e o objetivo hoje é ser muito rápido para não tomar o tempo de ninguém e para que a gente leve essa informação muito claramente. Um dos pontos que acho que não foi abordado aqui na apresentação foi a questão, por exemplo, de quem tem imóveis que está na pessoa física. Então, se for feito um planejamento do recebimento de aluguel, por exemplo, na pessoa física para uma holding patrimonial onde se insere esse patrimônio na empresa, já existe uma redução muito rapidamente de mais de 10%. Então já é uma economia tributária muito grande. E isso faz parte do nosso trabalho em entender o custo de toda essa operação. Então não é simplesmente colocar os imóveis dentro de uma empresa e falar, opa, está tudo certo. Não, tem sempre um estudo ali para entender a viabilidade do negócio e o objetivo de tudo isso é que se economize dinheiro. Então, assim, esse exemplo do aluguel é rápido, montou a empresa, tudo constituído, no mês seguinte já consegue reduzir essa parte tributária muito rapidamente. E até também eu quero fazer um convite a vocês. A gente fez um podcast aqui com a Jéssica e o Pablo, muito bacana, falando um pouco mais sobre investimento. Nós vamos subir lá, depois eles enviam o link para vocês seguirem. Um dos nossos objetivos aqui também, para levar um pouco mais de informação, porque às vezes está fazendo uma caminhada, está ali, e aí ouve esse podcast muito rápido e objetivo e passando a mensagem deles aí com a expertise que eles têm aí nesse mundo financeiro. E uma coisa que a gente falou muito no podcast, que eu acho muito bacana, que o Pablo e a Jéssica falaram, é o momento. E a holding, ou um planejamento tributário, tem que
que tem que olhar, tem que entender o momento das pessoas. Porque às vezes hoje não é o momento, mas amanhã ou daqui a algum tempo. Então isso também cabe a nós ajudá-los para que a gente entenda esse momento. Quando a gente fala de momento é o quê? Pô, eu estou comprando um imóvel, poxa, vamos já fazer um planejamento dessa aquisição? Eu estou vendendo um imóvel ou vou vender daqui a um tempo? Então tudo isso está dentro ali de um bojo onde a gente pode ajudar a entender melhor esse momento de cada um. Acho que isso é muito importante, porque às vezes o pessoal fala, não, vamos colocar todos os imóveis aqui. Não, espera um pouquinho, vamos olhar. O objetivo não é fazer isso, colocar tudo de uma vez, vamos fazer um estudo, entender esse momento, que acho que essa é a questão mais importante desse planejamento, porque o nome já diz, né? Planejamento. Então nada melhor do que como planejar. E quem mais, doutor? Esqueci alguma coisa? Então não tem slide? Eu tenho só na cola. Bom, acho que é isso, né? E acho que a última questão para vocês que estão presentes, quem está vendo pelo YouTube que não veio aqui não vai ganhar isso, mas a gente está aqui hoje disposto a atender vocês com uma consulta prévia, gratuita. A gente pode entender um momento, pô, agora não é o meu momento, mas é depois. Então, para quem está aqui hoje participando, a gente pode sentar agora, num outro momento, e a gente fazer um pré-diagnóstico no sentido de entender, opa, eu tenho isso, ou vou adquirir isso, e a gente pode bater um papo e nós estamos aqui à disposição de vocês. Vai ser gratuito? Hã? Vai ser de Mas, de graça. vai tirar do sócio do militar? Pode tirar, né? Eu já não tenho slide. Vamos nessa. Quer abrir para perguntas também? Querem fazer alguma pergunta? Você comentou sobre o Growing Hacking. Como que funciona isso? O Growth é o seguinte, é uma ferramenta que vai além do marketing da gestão de negócio. E o Growth é uma ferramenta que se aplica depois de um negócio, de uma empresa estar estruturado. Então o Growth nada mais é que um marketing avançado, não é marketing, é mais que marketing, e é usar ferramentas de diagnóstico da empresa. Então, por exemplo, a gente se depara muito com isso. O empresário está muito à frente do seu negócio, está trabalhando e não está olhando para os números, né, para os KPIs, por exemplo, não está olhando para o índice de liquidez, grau de alavancagem, não está olhando para o fluxo de caixa. Então, pasmem, mas tem muitos empresários que não olham para o fluxo de caixa e não sabem que ele tem que pagar semana que vem. Isso é normal, porque o próprio empresário está à frente do negócio, ele vai vender, ele vai entregar, ele faz isso. Então, o Growth é para empresários arrojados ou disruptivos, que querem olhar para o seu negócio como negócio, que nada mais é que uma ferramenta que entrega para o sócio, para a empresa ou para os gestores, gráficos, números, KPIs de tomada de decisão. Tá? Então, esse Growth, que originou muito usado nos Estados Unidos, é justamente para que a pessoa, depois de estar estruturada, utilize essa ferramenta para ter gestão. Então, vamos pegar o gancho de holding. Às vezes as pessoas têm empresas e têm os imóveis na pessoa física. Hoje a fragilidade jurídica do nosso país, do Brasil, essas pessoas, esses empreendedores têm que utilizar de algumas ferramentas legais para ter proteção. Então o Growth, onde que ele pode entrar nesse ponto? Ele pode entrar no ponto de entender o cenário global do negócio, da empresa ou da holding em si e gerar dali ferramentas para tomada de decisão. Mesmo que eu tenha mais de uma empresa no mesmo escopo, no mesmo grupo, eu consigo fazer isso? Sim. Aí você pode trabalhar ou com KPIs individualizados ou com KPIs consolidados. Você pode juntar o grupo inteiro e entender. Uma ótima pergunta. Porque às vezes tem muitas pessoas que têm, por exemplo, lojas de franquia. Pô, como que está a franquia de Balneário Camboriú? Como está a franquia de Itajaí? Como está a franquia de Navegantes? Então você pode aplicar essas ferramentas individualizadas e depois fazer um compilado que é um consolidado. E o que é importante utilizar não somente o Growth, mas análises gerenciais de fato, porque você entende como está a saúde do seu negócio.
Então, tem muitas franquias, por exemplo, que a pessoa tem prejuízo numa cidade, mas compensa ela tendo prejuízo para ela colocar a marca dela ali em evidência. E é por isso que se usa o Growth, que é uma inteligência, o Growth Hacking, que é uma inteligência atrelada a outras ferramentas gerenciais para poder entender como está a saúde do seu negócio. Pegando um gancho da questão de franquias, Marcelo, inclusive, além de ter todos esses indicadores para tomar de decisão, para expansão e funcionamento do negócio, é importante ter também as ferramentas jurídicas ali, como contratos de franquias, contratos de vesting, acordos de sócios. Então, a ideia é justamente ter toda essa análise, não só de números, indicadores tributários, mas também essa estrutura jurídica para fazer o negócio de vocês crescerem sem se preocupar com o eventual passivo. Então, é uma visão bem interdisciplinar, tributário, jurídico, investimentos. A ideia aqui é um atendimento, uma assessoria no todo. Perfeito. Mais alguma questão? Essa questão quando você tem um patrimônio, uma empresa, um ativo, e você vai colocar ele na holding. O Estado enxerga isso como uma venda de uma empresa para outra, uma pessoa, de um CNPJ para outro, um CPF para um CNPJ. Ele tributa isso, no caso de imóvel, que tem todas as taxas de transferência de título e tal, porque vai sair do nome de um CPF, por exemplo, e vai para um CNPJ. É um custo regular de uma venda comum, isso aí, né? Uma coisa que eu gosto de dizer no direito, a gente escuta muito na época da faculdade, depende. Tá, exemplos, por exemplo, de caso. Eu entendi quando estava falando dele, você está planejando fazer uma compra, aí sim, você não vai ter que fazer uma comprar e transferir depois, você pulou um custo de um passo ali, faz muito sentido. Né? Mas nem todo mundo eventualmente está disposto a vender todos os imóveis, comprar outros e tem custo também, né? Na questão da holding, se puder botar aqui um pouco o slide, aqui na familiar e na imobiliária eu coloquei rentabilização. Isso aqui responde bem a pergunta no sentido dos imóveis. Então, se você tem imóveis que você rentabiliza, você oferece lucro naquilo, a gente não consegue isentar o ITBI, por exemplo. Agora, quando a gente está falando de um imóvel que é para uso próprio, você não rentabiliza aquilo, uma casa de veraneio, que seja, a sua casa que você está morando, a gente coloca uma holding familiar, onde a gente solicita a isenção do ITBI e a gente provavelmente consegue. Via de regra, a gente não tem as legislações próprias dos municípios ali, mas a gente consegue essa isenção do ITBI, porque está passando da pessoa física para a pessoa jurídica de titularidade sua, onde você não tem um negócio imobiliário naquela empresa. Então, a gente consegue ter a isenção do ITBI nessa hipótese aqui, mas não consegue na hipótese onde você tem um negócio imobiliário dele. É um negócio mesmo. E como que o Estado entende quando se você faz com propósito e depois muda de propósito, aí se reverte? Tem um período de carência. Toda vez que você solicita, o que acontece? Você vai na prefeitura, solicita essa isenção com o município e ele pede o balanço do caixa para ver se está justamente rentabilizando aquele CNPJ que você está solicitando a isenção. Então, se a gente está falando de uma holding imobiliária, de uma holding familiar, não vai ter essa movimentação do caixa e a gente consegue fazer essa isenção. Acho que é importante frisar que quando se monta uma holding, holding é que assim, a gente utiliza o nome holding, mas é que é uma empresa. Uma empresa que tem imóveis. Lá na Constituição, a Constituição tem lá um artigo que eu não me recordo agora, mas ela diz o seguinte, que quando você monta uma empresa e que esses imóveis estão dentro de um CPF e que você utiliza esses imóveis para constituir uma empresa, ele diz que tem uma isenção do imposto. Só que nós temos 5.500 e alguma coisa de município no país, que cada município legisla da maneira que ele bem entende. Então, assim, voltando lá, depende do município que está, consegue algumas legislações específicas
para não ter que pagar os impostos ali, que não é nada ilícito, é totalmente lícito de acordo com cada município. Então, acho que a premissa está lá na Constituição, só que os municípios não acatam o que está escrito lá. Por isso que tem que fazer também o planejamento, porque dependendo, o custo é tão alto, então tem que ter todo um estudo. Vamos ver se a gente vende na pessoa física, um imóvel muito antigo, se vale a pena fazer isso ou não. Então, por isso que tem que fazer esse planejamento, e a sua pergunta é muito importante para o planejamento. Não é isso? Inclusive, para o planejamento, eu acho importante saber o custo de manter uma empresa dessa, né? Assim, vamos dizer, Até que valor de imóvel, até que quantidade de imóvel vale a pena abrir uma holding para manter, vai pagar um contador, vai pagar... Não vai ter movimento financeiro, né? Então não vai pagar imposto, né? Boa pergunta. A gente só não pode, como a gente está gravando ao vivo, a gente não pode falar de valor, porque por questão de código de ética e tudo mais, mas depois a gente bate um papo sobre isso. Mas assim, a holding familiar, que é uma holding que é uma empresa que vai ficar parada, é um custo. Né? E a holding que é uma empresa que tem rentabilização, que é uma empresa que vai administrar os seus imóveis para um aluguel, tem um custo um pouco maior. Mas aí depois a gente bate um papo para a gente não falar só ao vivo aqui, que a gente não pode falar. CRC, OAB. Até essa questão do ITBI ali que ele estava falando, né? Ele falou ali, transferindo da pessoa física para jurídica, né? Mas no caso de ITBI de construção de novas construções, enfim, que é com que a gente trabalha, a gente consegue ter alguma dedução, claro, dependendo do município, obviamente, tem alguma brecha trabalhando dentro de uma holding, por exemplo? Vocês constroem imóveis. Isso, exatamente. Tá. Hoje a gente constrói para terceiros e estamos vendo para a construção de novas nossas, né? Tá. Então, alguma coisa assim, claro, depois a gente pode conversar também, Claro. mais específico, né? Mas só se tem essa redução de TBI nesse caso também, ou não, só pessoa física para jurídica, por exemplo. Eu estou entendendo que talvez você está dizendo que se você coloca o imóvel ali dentro, para vender tem redução do TBI. Isso, Nessa operação de compra e venda, não. não. Só se o Mas- imóvel ficar para nós, por exemplo. Isso. Estou construindo um imóvel, vai ficar para mim. Uhum. Então, aí você não tem que fazer esse trâmite do CPF para o CNPJ. E o que é importante também na área da construção, tem um monte de outras Tem. coisas, né? Então, tem o RET, tem um monte de coisa que não é o tema daqui, mas tem várias coisas que dá para se fazer pensando em economia tributária. Será que tem alguma pergunta online para a gente? Não tem? Não, né? Não. Mas o vídeo fica gravado e quem tiver pergunta pode fazer, a gente responde também depois. Né? A gente recebe. Mais alguma pergunta? E a estrutura da holding societária, ela protege o capital da empresa contra um passivo numa pessoa física, de um sócio, assim? Poxa, uma pergunta boa, hein? A ideia da holding societária é justamente você criar camadas para proteger o patrimônio não só da empresa, mas também dos sócios administradores daquela empresa. Quando a gente fala de, por exemplo, mais de uma holding societária, é num cenário, por exemplo, onde algumas empresas daquele grupo ela tem um passivo. Vamos supor, cheguei hoje aqui, vocês falam, olha, tem 10 empresas, 3 estão dando prejuízo, tem dívida para o fisco, dívida trabalhista, para a previdência, etc. Então, qual que é a ideia inicial ali? É de separar essas empresas que estão dando um passivo para outra operação de vocês e numa hipótese aqui, falando por alto, a gente criaria 2 holdings, onde uma seria controlada seria a controladora dessas empresas deficitárias e a outra seria a controladora das empresas que estão dando resultado ali, que seria uma forma de criar mais uma camada para separar eventual passivo de contaminar as empresas boas. Mas, é claro, a gente teria que ver caso a caso para ver se isso faz sentido. Às vezes nem colocaria 2 holdings, apenas uma controlando as empresas boas e aquelas outras a gente colocaria fora do grupo. Então, é tudo muito de caso a caso, mas a ideia de estrutura de holdings societárias na questão de proteção contra passivos é mais ou menos nessa linha. Não sei se o Marcelo quer complementar algo nesse sentido. Perfeito. Eu acho que hoje, voltando na questão da fragilidade jurídica do país,
Essas estruturas que a gente fala aqui, muitas empresas grandes já utilizam há muito tempo. Então, a gente olha um balanço, por exemplo, no jornal de grande circulação, tem lá uma holding, né, uma controladora e que controla demais outros CNPJs. Então, hoje ficou muito acessível para qualquer pessoa que tem mais de uma empresa em fazer essa estruturação. Lógico que as empresas do Simples não podem estar dentro de uma estrutura dessa. Então, assim, o objetivo inicial é entender o que as pessoas físicas têm no CPF. Eu tenho imóveis, então vamos tirar os imóveis e vamos colocar uma holding patrimonial. Muita gente fala assim, isso é blindagem, nós vamos blindar. Não blinda, ele protege. Então, o objetivo de tirar os imóveis do CPF para colocar no CNPJ é fazer uma proteção, uma simples proteção, permitida pela lei. E depois, se esse CPF tem várias outras empresas, o que é interessante, o que a gente recomenda? Fazer uma holding, veículo, a qual tenha como sócio os outros negócios. Por que disso? Se tiver algum problema financeiro, tributário, alguma coisa, a responsabilidade é sim do CPF, mas primeiro ponto, ele vai parar no CNPJ. Desconsideração da personalidade jurídica, vai ver um sócio a um outro CNPJ que vai estar controlando aquela holding. Se bater na pessoa física, não vai ter patrimônio, porque vai estar na holding familiar. Então, a ideia é justamente ir criando essas camadas para... Isso, e essas camadas é importante, porque falando de novo da fragilidade, né, a questão jurídica do Brasil, se acontece qualquer tipo de questão judicial, a primeira coisa é um bloqueio judicial. Então, eu tenho investimento com a Wise, vai ser bloqueado. Eu tenho uma conta corrente, vai ser bloqueado. Então, essa camada para proteger o empresário e os bens é dentro desses CNPJs que são chamados de holding. Né? Que, na verdade, como eu disse, holding é um nome fantasia. Mas são empresas que a gente cria e dentro de uma estrutura totalmente legal dá para fazer um planejamento aí. As ferramentas de elisão fiscal. É tudo dentro da lei. É possível fazer uma transferência de valores de pessoa física para holding? Sim. Sim. Teria uma justificativa para fazer isso? Sim. Doação jurídica para jurídica? Não, da física. Da física Eu tenho um investimento aqui no BTG, transfiro essa conta esse valor para holding. Sim, porque na holding, a constituição da holding, vamos imaginar assim, a gente tem um CNPJ, né? Um CNPJ que é uma administradora de imóveis ou de bens. Então, eu tenho na minha pessoa física declarado lá no meu imposto de renda, a nossa premissa é imposto de renda. Sim. Eu tenho X mil no meu imposto de renda. Eu vou pegar aquele número, pegar entre aspas, e colocar esse valor na minha empresa. Então, eu faço uma transferência e eu coloco isso como capital. Eu estou aumentando o capital daquele CNPJ ou constituindo quando você for abrir. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho valores, eu tenho um carro, tenho um barco, alguns bens, quero montar uma empresa, a holding patrimonial, e vou colocar esses bens aqui dentro. Então, na Constituição, pode ser utilizado tudo isso e colocar para dentro. Obviamente, os veículos têm que fazer a transferência, né? O dinheiro tem que fazer a transferência do CPF para o CNPJ. Mas isso não tributa. No caso do dinheiro. Do dinheiro não tributa. No caso de uma familiar, o CNPJ da holding tem os integrantes dela, estão lá no contrato social da holding. Né? E quando um vai fazer um aporte desse tipo, e, por exemplo, o filho dele não vai fazer aporte nenhum, isso vai mudar, é como se fosse um aporte da empresa, vai mudar a distribuição de quanto por cento cada um, ou existe isso no futuro da holding, ou ela fica Muda o percentual do contrato social. Pelo entendimento, a holding eu vejo como uma empresa CNPJ qualquer, né? E, então, se por exemplo eu vou fazer um aporte na minha empresa, eu tenho 2 sócios, eu vou pôr uma coisa, vai mudar o meu contrato social, porque eu vou aumentar a minha participação ali dentro. Né? Nesse caso, teria toda essa complicação, porque fazer essa modificação na empresa é um pouco burocrático. Né? Na holding também.
Dá para fazer sim. Eu só vou pedir uma licença, acho que a gente encerra o nosso vídeo ao vivo por aqui. Quem tiver perguntas sobre rolo e planejamento patrimonial, a gente fica à disposição, pode mandar perguntas por aí. E a gente encerra a nossa transmissão ao vivo. E eu peço desculpas porque a gente teve um problema aqui, uma chuva de granizo aqui na região, nós atrasamos um pouquinho. Muito obrigado pela participação.